O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui? Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, que bom podermos assim, reiniciando praticamente a nossa outra metade do ano, pois o mês de agosto é assim o recomeço das atividades, retorno das férias escolares, de muitos que também tiram férias nesse tempo. Para outros não, aliás, para a maioria, continuam no dia a dia, na luta do dia a dia. Mas também para estes irmãos é preciso que nós, a essa altura do ano, nos deparemos com a comemoração da festa da transfiguração do Senhor. É muito importante entender por que isso aconteceu na vida de Jesus com os seus discípulos. Aqui, no final do Evangelho, lemos: Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. E a finalidade da transfiguração de Jesus era exatamente esta, ou seja, a de dar para os seus amigos, para os seus discípulos de ontem e de hoje, a certeza da vitória de Cristo. A transfiguração de Jesus acontece num momento em que ele está indo para Jerusalém. Ir a Jerusalém, na linguagem do Evangelho, quer dizer ir ao encontro da morte, da paixão e da morte. E é claro, não ia acabar tudo aí, a ressurreição também está incluída. Então Jesus ia passar por aqueles momentos muito duros, muito difíceis, em que a certa altura até ele treme, diríamos, gela, porque lá sobre o Monte das Oliveiras, Jesus agoniza. A agonia de Jesus é tão grande, tão profunda, que o evangelista São Marcos diz que ele chegou a suar sangue, para vermos como era, uma previsão antecipada daquilo que ia acontecer, seu sofrimento, a sua morte. Pois bem, então, dirigindo-se para esta experiência, Jesus quer preparar o coração dos seus amigos. Se Jesus tremeu, imagine os amigos de Jesus. Porque Jesus era Deus e os discípulos
que eram homens apenas, iam ficar ainda mais perturbados. Não só podia ser que de repente desse na veneta deles e eles abandonassem o caminho, abandonassem a missão, abandonassem o projeto de Jesus. Portanto, Jesus pensou: eu vou mostrar para eles de uma maneira antecipada a minha glória, a glória da ressurreição, para eles saberem de modo antecipado que o nosso fim não é a morte, não é o sofrimento, mas o nosso fim é a glória, a ressurreição. Portanto, ao comemorarmos a festa da transfiguração do Senhor, nós estamos comemorando a Páscoa, nós estamos relembrando a manhã da ressurreição, nós estamos comemorando a vida, nós estamos recebendo uma vez mais a mensagem de Jesus. A morte não é aquela que tem a última palavra sobre o nosso destino, não é o fracasso, não é a perda de tudo. Quem manda na nossa vida é a Páscoa, é a ressurreição de Jesus, que é o nosso destino. Por que é bom relembrar disso? Que a gente já sabe, mas tem horas que a gente esquece e fica detidos na tristeza, no sofrimento, no fracasso e na morte. Por isso, muitos de nós, e eu diria que quase todos, nos vemos em situações difíceis. Há irmãos e irmãs, você que está me ouvindo e me vendo, que se encontra assim em situações limites. Situações limites são aquelas em que a gente diz: não dá mais, não é possível, assim não, eras. Desse jeito a gente vai desesperar, a gente vai desanimar, a gente vai jogar tudo pelos ares e quem pegou, pegou. Há situações da vida em que a gente se encontra desse modo. Elas são tão intensas que a gente então quase que tende a desfalecer e a dizer: Senhor, como Jó, eu não sou melhor do que os meus pais, então leva a mim também, porque assim não dá. Meus irmãos e irmãs, há situações existenciais em que a gente se encontra assim. Há pessoas que fazem a experiência, por exemplo, a experiência da suportação de alguma situação ou pessoa. Vocês já imaginaram conviver com uma pessoa difícil? Vocês já imaginaram ter que conviver assim? Vamos fazer os exemplos bem clássicos, com o marido beberrão, grosseiro, estúpido. Vocês já imaginaram conviver com uma mulher oca, vazia, gastadeira, fútil? Há coisas que em certos dias a pessoa diz que não vai aguentar. Ou ter que conviver com uma doença crônica, a pessoa estando consciente daquilo, ter que suportar uma situação em si que a pessoa não aceita aquele defeito, seja moral, seja aquele defeito físico, são realidades muito constrangedoras. Sem falar das situações materiais. Por exemplo, o aperreio financeiro, a pessoa está endividada, como fazer? Outros que não encontram o trabalho, que não se sentem realizados, pessoas que se sentem humilhadas, que não se sentem reconhecidas, o próprio sofrimento físico, uma dor intensa, Deus o livre. Tudo isso muitas vezes pode nos levar a entregar os pontos, nos levar ao desespero. Não basta. Portanto, Jesus mostra para você
mostra para mim. Essa realidade aí não é a última. Você não vai ficar todo o tempo nessa situação. Existe a luz, a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Esta é que tem a última palavra sobre nós. Portanto, não é a morte, mas a vida. E é por isso que assim Jesus faz os seus discípulos, os dois que estavam com ele, se sentirem tão confortados que eles quiseram ficar ali. Senhor, deixa-nos fazer aqui 3 tendas. Estava tão bom que eles não pensaram nem em fazer uma barraquinha para eles. Não, a gente fica aqui mesmo pegando sol e chuva. Mas você, Elias e Moisés, cada um com a sua barraquinha, vamos embora ficar aqui. E a voz do céu dizendo: este é o meu filho, é para escutá-lo, escutai-o, ouvi o que ele diz. Por isso, meus irmãos e irmãs, hoje assim, comemorando a festa da transfiguração do Senhor, nós também não vamos querer só o bem bom, mas ouvir a palavra do Senhor, escutá-lo, conhecer a sua vontade, reler a santa palavra, olhar todos os dias o trecho do Evangelho do dia, rezar, buscar fazer a vontade do Pai em nossa vida. Na atitude da Virgem Maria, aqui está a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. A todos que estão participando da celebração aqui na Santa Missa, especialmente aqueles que mandaram rezar a Santa Missa conforme as suas intenções, quem está aniversariando, quem agradece, quem pede as graças por intercessão da Virgem Maria, quem mandou rezar a missa pela alma dos seus familiares e amigos, aqueles que estão enlutados, você que acompanha a transmissão da Santa Missa, que está adoentado, você que está se preparando uma vez mais para sair para o seu trabalho, você que está de novo se aprontando para ir uma vez mais procurar trabalho, que a Virgem de Nazaré passe na sua frente e abra uma porta para vocês que estão adoentados, possam continuar fazendo o seu tratamento, tomando o seu remedinho, fazendo os seus exames. A dieta, que é importante. Tem gente que não quer fazer a dieta e quer ficar bom. Não fica. Tem que fazer também a dieta, para poder então reunir todos esses itens da saúde com fé, para poder então ter de volta a sua saúde e a alegria. Vamos, meus irmãos e irmãs, nos animar, nos entusiasmar, porque, repito, estamos já além da metade do ano. Deus nos conceda todas as forças para prosseguirmos a nossa caminhada e, com a sua graça, obtermos sucesso nela. Vamos fazer assim um instante de silêncio, de modo que cada um possa interiorizar alguma coisa dessa palavra no seu coração.